Qual é a sua linha de hoje? A psicóloga Marissa vai nos apresentar o construcionismo social. Marissa, qual o estereótipo da psicóloga construcionista? Lu, eu acredito que o estereótipo tá nesse lugar marcado de ser mais flexível, de ser mais aberta, acho que de estar disposta à conversa, realmente assim, bem articulado. Eu entendo que o estereótipo, né, diferenciando até de um psicanalista que tá nesse lugar mais fechado. Entendo que o construcionismo tem uma postura crítica, mas tá ali buscando essa prática dialógica mesmo, sempre tá nessa articulação com a conversa mesmo. Engajado na conversa. Isso. Quais são os ingredientes principais dessa abordagem? Lu, eu acredito que os principais ingredientes dessa abordagem, pensando nessa ótica, né, de uma abordagem contextualista, ela tá nessa interseccionalidade entre o contexto social, cultural, econômico, histórico, racial, de gênero. A gente sempre vai buscar essa localidade, né, do sujeito. E pensar o construcionismo é olhar para esse guarda-chuva e tudo que ele engloba. Qual a visão de pessoa, de ser humano e de mundo? A visão de mundo no construcionismo é marcado por uma realidade como construção social e também de forma crítica, de forma plural e histórica. Então, pensar da visão de mundo do construcionismo é realmente assim, a realidade como construção social, plural, histórica, enfim, e marcado por uma perspectiva crítica. E a visão de sujeito, né, de homem, é ele estar nesse contexto relacional, que também é múltiplo, marcado por interações e também discursos sociais. Então, eu posso dizer que é uma visão de um homem, uma pessoa profundamente engajada na realidade da qual ele participa. Sim, na realidade que ele está inserido. Quais conceitos você acha mais importantes para a gente conhecer? 3 conceitos, né, pensando no construcionismo, é a psicoterapia como prática, né, como prática narrativa, também focada na linguagem, esse olhar da linguagem, né, nunca é inato, então, como sujeito, o paciente, ele traz o que ele está falando, como ele está falando do problema, eu acredito que sejam elementos importantes, conceitos importantes do construcionismo. Outro conceito que eu acho super interessante é a externalização do problema. Então, como ele conta sobre o problema, como que ele consegue colocar para fora a forma, essa noção de corporeidade super importante dentro desse conceito de externalização do problema. Um terceiro conceito que eu acho importante é o terapeuta como agente ativo desse processo, né? A gente fala muito da relação conjunta do terapeuta e do paciente, e aí o paciente também tem esse papel ativo na história que ele conta, né? O psicólogo, ele vai provocar, né? Ele vai ampliar esse espaço de diálogo. Então, eu posso dizer que o paciente está participando ativamente dessa co-construção como um especialista Do conteúdo. Isso. E o terapeuta como especialista do processo, da técnica. Isso mesmo. O que diferencia essa abordagem de todas as outras? Então, o construcionismo, ele traz essa crítica aos moldes tradicionais. E então, a diferenciação dele, principalmente por estar numa abordagem pós-moderna, ele vai olhar para a prática narrativa, para a prática dialógica, problematizando e investigando a partir das suas bases sociais e históricas. Outro ponto importante é o papel do terapeuta. O paciente, ele é especialista do conteúdo, como a gente já falou, e o terapeuta, ele é especialista do processo. Então, nessa construção conjunta dos dois, é importante a gente entender que ele não está ali como uma pessoa passiva. Não, ele não está neutro, ele tem um papel ativo de provocar, de trazer uma perspectiva crítica. Essa abordagem é indicada para algum tipo de público? Lu, como a gente está falando, né, dessa perspectiva do construcionismo social, eu acredito que por ela ser bem flexível, ela é indicada para todos os públicos. Ela tem essa utilidade, essa abrangência também num contexto individual, num contexto relacional, então aborda também terapia de família, terapia de casal, sempre focado muito nessas interações relacionais. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o construcionismo?
Eu gosto muito da abordagem, sim, né? Vou puxar aqui a sardinha. Acho que o construcionismo é uma abordagem que, além de tudo que a gente falou, a postura crítica, a posição do terapeuta tá ali como um companheiro de viagem. Então, a gente tá como um acompanhante do paciente, a gente entende todas as premissas da psicologia, né? Como um não julgamento, mas é interessante quando a gente traz essas pontuações para o paciente a partir do que a gente está percebendo, não nesse lugar neutro, enrijecido. Então, eu entendo que, assim, o que eu mais gosto e o que eu gostaria realmente de transmitir como mensagem é, assim, estar ali enquanto um espaço de co-construção, de co-criação, pensando nessa ideia de estar junto. Uma postura construída, mas sempre focando assim, não, eu tô aqui com você, eu estou junto, estou participante, eu estou ativo nesse processo. E é muito legal você fazer essa descrição, porque muitas pessoas ficam com receio de procurar terapia, porque tem medo de encontrar a psicóloga com cara de parede. Isso, Que vai ficar, Uhum. não, você fica aí, você fala e eu tô aqui que nem uma samambaia. Eu acho que é até uma ideia legal, né, quando a gente se propõe a conversar sobre abordagens, a gente se propõe a dizer sobre qual é o nosso fazer, qual é a nossa atuação, porque a gente quebra esse paradigma, né? Então, pensar em qual é a postura, assim, nossa, mas é uma psicóloga que eu converso, eu sinto que eu tô ali, eu posso falar, entendendo que é um espaço seguro, mas parece que eu posso falar, assim, como se eu estivesse conversando com um amigo mais confidente. Quanto terapeutas, a gente mantém essa postura, mas estar numa função de acompanhante mesmo, numa função de trazer ali um conhecimento histórico, bem embasado, com uma noção científica. Então, sim, assim, para mim é super importante. Vou dizer que é como um time. O terapeuta e o paciente, eles estão juntos por um propósito comum. Isso. Acho que até quando a gente traz essa ideia de problematizar, tô trazendo a minha narrativa, o que eu tô entendendo enquanto perspectiva de problema é um problemão. E aí, quando a gente tá ali na ideia de construção e a gente tá ampliando o diálogo, a gente tá ampliando as perspectivas, a gente, não, mas peraí, vamos puxar essa linhazinha aqui? Como que a gente tá entendendo isso aqui? Como que se deu o início do problema? Quem são as pessoas que estão participando disso? A gente vai realmente abrindo dentro dessa prática dialógica para a gente mobilizar, se situar, localizar mesmo. Essa é a quarta gravação que a gente está fazendo por diversos problemas técnicos. Então a gente teve esta mesma conversa várias vezes. E apesar de serem as mesmas perguntas e mais ou menos as mesmas respostas, cada uma das vezes está diferente. Sim. E tá saindo uma coisa nova. Uhum. E você tinha falado em uma dessas nossas conversas anteriores que esse olhar para o problema vai permitir questionar se esse problema tem solução. Isso. Uma ideia que a gente tem da perspectiva construcionista é que o problema não vai ter solução, assim. Em alguns momentos a gente vai entender como uma dissolução. E aí a gente vai compartimentar, a gente vai dividir, a gente vai olhar, a gente vai se distanciar do problema. Então, assim, interessante como realmente, assim, em todas as perguntas foram respostas totalmente diferentes e ainda assim a gente ampliava cada vez mais, assim, a Luísa puxava outros ganchos que eu, opa, peraí, tinha esquecido disso. Então, um problema não tem solução. Acho que é importante a gente partir desse princípio, algo que eu considero importante, que um problema é um problema para quem está vivendo também. Então, como a gente olha para ele, como que a gente se distancia, como que a gente olha em perspectiva, como que a gente se convida a dissecar também esse problema e a partir de então olhar para a dissolução dele. Tem muitos problemas que são relatados no contexto da terapia que são problemas relacionais, né? Sim. E aí, acho que o construcionismo dá umas boas ferramentas para a gente navegar por isso. Eu acredito que tenha muitos mais conceitos que a gente pode ampliar em outros momentos, assim, mas a chave da prática narrativa, né, do construcionismo,
é a linguagem mesmo. Então, trazendo um problema relacional, eu tenho uma questão em relação à minha parceira ou meu parceiro. Pera, vamos tentar entender isso? Vamos olhar para o que a gente está chamando de problema? Será que é uma parte da comunicação? Como que eu estou fazendo um pedido? É um pedido de ajuda? É um desabafo? Como que essa pessoa chama isso? Então, assim, quando a gente fala que a linguagem ela não é inocente, que ela não é inata, é porque tem quanto conteúdo tem numa palavra. Então, acho que é importante a gente trazer essa noção e essa perspectiva de abranger e de ampliar também, né? De abraçar e de abrir, fazer esse movimento de abrir, assim. Quando a gente traz essa perspectiva de problema relacional, acho que estar numa postura investigativa de como a pessoa está falando, de como a pessoa está trazendo aquele sofrimento, é o nosso ponto de partida. Muito obrigada por tudo que você trouxe. Como que a gente te encontra para conhecer mais seu trabalho? Vocês me encontram no Instagram com @mi.orienta_ e no TikTok como @si.marissa_oliveira. Muito obrigada, Marissa. Continue acompanhando os próximos colecionadores. Ai.